se me permites discordar, eu acho que é uma teoria no sentido em que eu não acho que tu sejas feliz desta forma. E eu não acho que sejas feliz assim. Foi a frase que vocês acabaram de ouvir do Cláudio Ramos. E o problema desta frase é que parte do princípio que uma pessoa gorda nunca pode ser feliz, como se ele conhecesse melhor a vida dela do que ela própria. E tu até podes saber que a obesidade traz riscos para a saúde. O que tu não podes é decidir como a outra pessoa se sente só porque tu não gostas do corpo dela. Isso não é empatia, é preconceito mascarado de opinião. Eu só tenho coisas para dizer à Ana que ela não vai gostar de ouvir. E logo no início da entrevista, como vocês puderam ouvir, ele fez questão de dizer à Ana Rita que só tinha coisas que ela não ia gostar de ouvir para lhe dizer. E isto diz muito sobre a postura com que ele entrou nesta conversa. Porque não parecia que ele estava disposto a compreender ao falar de supostamente assuntos que eram contra o preconceito, que era o tema da manhã. Mas parecia que ele estava a preparar o público para um confronto. Eu acredito que quando se convida alguém para ir a um programa de televisão para falar de um tema tão sensível como este, como a autoestima e o preconceito, eu acho que a principal função do apresentador seria questionar, seria compreender, tentar perceber e não entrar na conversa disposto a atacar. E há uma diferença gigante entre fazer perguntas difíceis ou criar um ambiente desconfortável em que a pessoa já sente que vai ser julgada mesmo antes de se conseguir explicar. Eu vou-te dizer, tu preferias ser magra? Eu vou-te ser sincero, preferias ser magra. Repara que isto nem sequer é uma pergunta aberta, é uma conclusão disfarçada de pergunta. Porque parte do princípio que ser magra é o objetivo de qualquer pessoa gorda. E o grande problema é que quando se tratam de pessoas gordas, parece que se confunde autoestima com desistência. Como se uma pessoa gorda com autoestima fosse uma pessoa que simplesmente desistiu de ser melhor. Não é disso que se trata, é do processo. Ainda que a pessoa esteja num processo de mudança e de emagrecimento, nem sempre, mas quando é esse o caso, a pessoa não se pode desprezar, nem deixar de amar, nem ter autoestima durante todo o processo. Não faz nada. Não, tu cuidas mesmo, não faz. Tens cuidado com a alimentação? Conta-me o quê? Aquilo que é a base. O que é a base para ti? Ou seja, comer mais legumes, comer mais sopa, não comer tantos carboidratos, porque assim, ao longo deste tempo eu fui aprender Mas também alguma temos que coisa. comer. E esta parte da entrevista, confesso que mexeu bastante comigo, porque eu própria também sofri muitas vezes deste tipo de preconceito. Como vocês puderam ver agora, mesmo no vídeo que eu passei anteriormente, o Cláudio meio que faz uma pergunta retórica e ainda em forma de gozo, porque ele diz-lhe a rir-se que certamente a Ana não faz nada para tentar mudar. E também fica com a ideia já definida que ela não tem cuidado com a alimentação. E isto é preconceito ao mais alto nível, porque existem muitas pessoas que têm cuidado com a alimentação, fazem bastante exercício físico, que vão ao médico e que por outras razões de saúde não conseguem emagrecer. Não, eu não posso apresentar um programa de televisão, respeitando-te enquanto minha convidada, não posso apresentar um programa de televisão onde se normalize que alguém com 120 quilos está bem. E tu tens essa noção. E mais uma vez, o Cláudio afirma que não acredita que a Ana Rita seja feliz desta forma. E aqui a questão é que ele não fala da saúde dela, das crenças dela, daquilo que ela faz ou deixa de fazer. Ele apenas afirma que ela não é feliz. E eu pergunto-me, com base em quê? Se ele apenas está com ela há 2 ou 3 minutos, como é que ele consegue ter uma afirmação dessas? Com base no peso dela? É este o preconceito. Acreditar que uma pessoa gorda não pode genuinamente ser feliz. Acreditar que uma pessoa gorda, se sorri, está a fingir, se diz que gosta dela própria, está a acreditar numa mentira para se sentir melhor, ou então porque está em negação. Isso é perigoso, porque faz com que tu tenhas a ideia que conheces melhor a realidade da outra pessoa do que ela própria. O corpo de alguém não revela automaticamente os seus hábitos, esforços ou história. E eu, genuinamente, acho muito bem que o Cláudio, enquanto apresentador, tenha responsabilidade e queira passar a mensagem que a obesidade é uma doença e que traz riscos para a saúde. Sim, ninguém negou isso. A Ana Rita também não. O que ele não pode fazer é, mais uma vez, afirmar que ela não é feliz só porque ela não tem o corpo que, na ideia dele, é o corpo da felicidade. Ninguém está a pedir que seja romantizada ou normalizada a obesidade, porque uma pessoa gorda merece dignidade enquanto tenta emagrecer.
Uma pessoa gorda merece dignidade se nunca conseguir emagrecer. E uma pessoa gorda não precisa de mostrar constantemente que sofre para ser tratada como um ser humano. E este vídeo nunca foi sobre dizer que a obesidade não é um problema de saúde, porque é, e nós sabemos disso. É sobre o outro achar que por olhar para o corpo de alguém consegue saber o que ela come, o que ela faz, o que ela sente e até o nível de felicidade dela. E mais uma vez eu quero salientar, falar de saúde é legítimo, mas partir do princípio que uma gorda não se cuida é preconceito. Porque, na verdade, quando o peso de alguém começa a ser usado para invadir as emoções da outra pessoa, deixamos de falar em saúde e passamos a falar em preconceito. E para acabar, eu gostava de te relembrar que o tema do programa era Uma Manhã Sem Preconceito. Irónico, não? Se esta entrevista se incomodou de alguma forma, partilha para que chegue ao máximo de pessoas, porque está na altura de percebermos que falar de saúde não serve de desculpa para normalizar o preconceito.